pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma Fique em Casa Aprendendo. Para quem não me conhece, eu sou o professor Celso Ramos. E nessa aula de hoje nós vamos dar continuidade aqui à nossa unidade a respeito dos tecidos. Já na 11ª aula, nós vamos falar aqui, fazer um exercício sobre tecido muscular. Nós já trabalhamos esse assunto de tecido muscular, vimos os 3 tipos, né? Que é o tecido muscular estriado esquelético, tecido muscular estriado cardíaco e o tecido muscular liso, né? E agora nós vamos aqui tentar colocar em prática o que a gente começou estudando nessas aulas anteriores. Então, a primeira questão diz o seguinte: preocupados com a boa forma física, os frequentadores de uma academia de ginástica discutiam sobre alguns aspectos da musculatura corporal. Nessa discussão, as seguintes afirmativas foram feitas, né? O primeiro cara disse assim: o tecido muscular estriado esquelético constitui a maior parte da musculatura do corpo humano, né? Realmente, essa primeira afirmativa aqui, ela constitui uma afirmativa verdadeira. Todo e qualquer tecido muscular que você consegue controlar, né, controlar a sua contração, o seu movimento, ele vai fazer parte do tecido muscular estriado esquelético, porque essa é uma característica desse tipo de tecido e é o que compõe a maior parte do nosso corpo, até mesmo porque é o tipo de tecido que vai formar os nossos músculos, né, que é mais comumente chamado de carne, não é isso? E é o que faz com que o nosso corpo se movimente, né? Os seres vivos, principalmente os animais, eles têm o corpo quase totalmente formado por músculo, por proteína muscular. E é esse tipo de tecido muscular estriado esquelético, é ele que tem essa característica de uma contração rápida e voluntária, né? Essa afirmativa, como ela é uma afirmativa verdadeira, eu já vou excluindo aqui a letra A e a letra C, porque a letra A só leva em consideração que a 2 e a 3 está correta, e a letra C diz que somente a 2 está correta. Não, a primeira afirmativa está correta. Então, eu não posso marcar nem a letra A nem a letra C, que é o método de resolução por eliminação, certo? Então, beleza, vamos agora analisar a segunda afirmativa que foi feita a respeito aqui dos tecidos musculares. Então, o segundo cara conversando lá, chegou e disse assim, ó, o tecido muscular liso é responsável direto pelo desenvolvimento dos glúteos e coxas. Ora, o glúteo, que é o músculo que forma ali o bumbum, né? E as coxas são músculos estriado esquelético e não músculo liso, né? O músculo liso, pessoal, é o que vai formar, por exemplo, vai fazer parte da constituição das nossas vísceras, né? Que é um músculo involuntário. O glúteo e as coxas são voluntários, né? Porque são músculos formados por tecido muscular estriado esquelético. Então, a segunda afirmativa ela está incorreta. Não é músculo liso, é músculo esquelético. Só com base nessas duas análises que foram feitas dessas duas afirmações, eu já elimino o restante e só vai sobrar uma afirmativa, que é só uma alternativa, que é a letra B. Somente a primeira é a alternativa correta. Mas vamos conferir realmente se a terceira pessoa estava correta ou não, né? Essa terceira diz que o tecido muscular estriado cardíaco pode ser de contração involuntária. Não se altera com o uso de esteroides anabolizantes. Pessoal, até aqui, né? Até quando ele diz assim que o tecido muscular estriado cardíaco pode ser de contração involuntária, até aí está correto. O nosso tecido muscular estriado cardíaco, você não controla. Ah, coração, para de bater. Você não vai falar assim, porque senão você vai morrer, né? Você não consegue controlar o batimento do tecido muscular estriado cardíaco. É involuntário mesmo. Só que quando ele diz assim, ó, não se altera com o uso de esteroides anabolizantes, ora, o uso de esteroides anabolizantes, eles aumentam a hipertrofia. Ou seja,
aliás, eu estou até sendo meio que redundante, né? Hipertrofia já é um aumento da quantidade de fibras musculares, né? Então, olha uma outra informação importante. Quando tem essa hipertrofia dos músculos, né? Inclusive, o músculo cardíaco ele tem uma hipertrofia. E mesmo que o cara deixe de tomar anabolizantes, o efeito do anabolizante ele ainda perdura por mais um ano, né? E quando o cara ele começa a diminuir as suas fibras, né, por conta do não uso desse anabolizante, ele pode ter ali uma insuficiência cardíaca, porque o músculo cardíaco, que antes estava atrofiado, ele vai perder a força durante o processo de contração. Aí o cara pode ter ali alguns problemas, né? Por isso, nunca tome anabolizante, porque isso vai fazer mal, e o primeiro que vai sofrer é o coração. Então, realmente, a terceira afirmativa está incorreta, tá? Não podemos levá-la em consideração, e por isso que a letra B é a alternativa que você vai marcar, né? Apenas a primeira afirmativa é a verdadeira. Vamos para a próxima questão. O que é que ela diz? Olha só. Considere os tipos de fibras musculares e as ações a seguir. Nós temos aqui os 3 tecidos, né? O estriado cardíaco, o estriado esquelético e o músculo liso, né? Nós vamos ver aqui quais deles aqui têm essas características, né? Por exemplo, a característica da letra A diz contração involuntária e lenta. Ora, qual desses 3 músculos aqui tem uma contração involuntária? Eu já vou eliminar o músculo esquelético, porque a contração do músculo esquelético ela é voluntária. Então, não vai ser do músculo esquelético, vai ser cardíaco ou o liso. Mas ele diz que é involuntária e lenta, pessoal. Se é lenta, nós temos aqui, ó, o primeiro indivíduo aqui, o primeiro músculo aqui vai ser estriado cardíaco, vai ser a letra C, né? Vai ser uma contração involuntária e rápida. Essa primeira aqui, ó. A lenta vai ser o músculo liso, tá? Eu vou colocar logo a resposta aqui. Então, a letra A vai ser músculo liso, porque é uma contração involuntária e lenta, ok? A segunda afirmativa, contração voluntária, em geral vigorosa, eu já coloquei aqui a resposta, ó, tecido muscular estriado esquelético. Então, letra B, não é isso? E desse último aqui, ó, contração involuntária e rápida. É o músculo cardíaco, ele tem que ser involuntário e tem que ser rápido. Rápido o suficiente para fazer o sangue circular, tá? Então, aqui a alternativa que a gente vai marcar é a letra E. Ou seja, o tecido número 1 tem a característica da letra C. O tecido número 2 tem a característica da letra B. E o tecido número 3 tem a característica da letra A. Ok, pessoal? Vamos para a próxima questão. Ainda falando de tecido muscular. Bem, o esquema abaixo apresenta os 3 tipos de tecidos musculares, né, na espécie humana. Qual dessas opções vai ser incorreta? Ele quer a alternativa errada. Antes da gente ler aqui, vamos analisar aqui essa figura. Observa que tem 2 tecidos que apresentam, ó, umas faixas claras e faixas escuras, né? Esses 2 aqui são estriados. Um deles vai apresentar essas ramificações aqui, não é isso? Que a gente diz que ele é anastomosado. Essas ramificações é uma ramificação típica do tecido muscular estriado cardíaco. E outra característica é que as células só têm um núcleo, são uninucleadas, né? E já nessa outra aqui, é tecido muscular estriado esquelético, né? E nessa última, tecido muscular liso. A gente vê pela característica das células, né? Células fusiformes, né? A letra A diz o seguinte, ele quer a alternativa incorreta. Nos 3 tipos de tecidos, a membrana plasmática é o sarcolema. Realmente, essa primeira afirmativa está correta. Por quê?
nós vimos na primeira aula de tecido muscular que algumas estruturas do interior da célula muscular apresentam algumas mudanças de nomes. Por exemplo, a membrana plasmática, como já foi dito aqui na afirmativa, ela é chamada de sarcolema. Mas além da membrana plasmática, aproveitando aqui a nossa deixa, nós temos, por exemplo, uma outra organela que a gente chama de retículo endoplasmático liso, né? Esse tipo de organela é chamado de retículo sarcoplasmático, né? Que tem a função de armazenar no interior dele o cálcio, né? Na hora do momento da contração muscular, ele libera o cálcio para poder as miofibrilas promoverem um processo de contração muscular. Ok, pessoal? Então, a letra A está correta, só que ele quer a alternativa incorreta. Vamos para a letra B. Em 2 deles, verificamos a presença de estrias transversais. Olha, o tecido muscular estriado cardíaco e o tecido muscular estriado esquelético. Esses dois aqui apresentam, sim, as estrias transversais. Então, a letra B está correta. Eu não vou marcar ela porque ela está correta. Ok? A letra C, ela vai dizer o seguinte. Em um deles, notamos a presença de estrias e dos discos intercalares. Esse disco intercalar, eu falei para vocês, que ocorre no tecido muscular estriado cardíaco. Olha aqui, ó, esse aqui é o tecido muscular estriado cardíaco. Perceba que entre as células do tecido muscular estriado cardíaco, onde ocorrem essas uniões aqui, né, que são as ramificações, tem uns locais, que é o local de encaixe, que é chamado de disco intercalar. E uma característica importante desse tecido, né, que tem essa presença do disco intercalar, que é o responsável por ajudar a propagar o impulso nervoso a todas as células musculares do coração, né? Então, é uma característica essencial, né? E realmente essa afirmativa ela é verdadeira. Em um desses tecidos aqui existe os discos intercalares, né? Então, sobrou aqui a letra D, que, né, consequentemente, vai ser a alternativa correta. Vamos ver se... Aliás, a alternativa incorreta. Vamos ver se ela está incorreta mesmo. Em 2 deles, as fibras musculares estão anastomosadas. O que é isso aqui, gente? Anastomosada é essa característica aqui de a tecido vai ser ramificado, né? Apresentam essas ramificações. Em 2, não, apenas um. Apenas um desses tecidos apresenta células anastomosadas, que são as células ramificadas, ok? Então, a alternativa D vai ser realmente a alternativa incorreta. Ok, pessoal? Vamos para a próxima questão. A próxima questão, ela diz o seguinte, olha só. A força da contração da fibra muscular estriada é definida pela tensão desenvolvida pelos filamentos de miosina e actina do sarcômero e sofre influência do grau de superposição desses filamentos. Então, essa foi a primeira informação que ele deu. De acordo com o gráfico, podemos dizer que a molécula de miosina apresenta uma interação mais eficiente com a actina entre os seguintes segmentos. Então, ele quer saber quais desses trechos aqui, né, desse gráfico, a molécula de actina e de miosina tem uma maior interação. Vamos primeiramente fazer uma breve revisão. O que é actina? O que é miosina? Pessoal, actina e miosina são as miofibrilas, né? São as fibras musculares que formam as estrias transversais. É graças a essas moléculas que nós vamos encontrar faixas claras e faixas escuras que ficam intercaladas ao longo da célula muscular. E durante o processo de contração muscular, as moléculas de actina, elas se aproximam, né? Por que elas se aproximam? Porque entre essas moléculas existe uma proteína chamada miosina, que faz com que as actinas se aproximem por causa
da presença do cálcio. Né? O cálcio ele é liberado a partir do momento que o tecido muscular recebe o impulso nervoso, que veio de um neurônio. Esse neurônio, logicamente, ele está ligado ao sistema nervoso central. Então, o sistema nervoso central ele manda um impulso nervoso, uma informação, né, nervosa até os músculos ou o tecido muscular que ele está controlando por meio de um neurônio. E na hora que esse neurônio ele envia esse impulso nervoso, né, o que acontece? Lá no interior da célula muscular existe o retículo sarcoplasmático, repleto de cálcio. Então, na hora que ele recebe o impulso nervoso, ele libera cálcio para a célula muscular. Na hora que esse cálcio é liberado, a molécula de miosina vai gastar ATP e vai puxar a actina para mais perto. E nesse processo que ele aproxima a actina, a célula muscular ela vai encurtar, fazendo com que todas as células também sofram esse encurtamento e o músculo diminua de tamanho. E aí é o processo de contração muscular. Então, na imagem aqui, nesse gráfico, ele quer saber qual é o momento em que ocorre uma interação mais eficiente entre a actina e a miosina. Então, aqui eu tenho no eixo Y a tensão que está sendo desenvolvida e no eixo X o comprimento do sarcômero. O que é sarcômero? É a distância entre as duas actinas. Tá? Entre as duas actinas nós temos ali o sarcômero. Então, quando o sarcômero está diminuindo, quer dizer que está havendo contração muscular. Então, olha só, onde é que está ocorrendo uma maior eficiência, né, de interação entre actina e miosina? Se tem maior tensão, a eficiência na contração é maior. Então, onde é que tem maior tensão? Está aqui, né? Nesses pontos aqui entre B e C, nós vamos perceber que a tensão desenvolvida está aqui em torno de 100%, né? Está na máxima tensão, então quer dizer que a interação entre a miosina e a actina está sendo maior. Ok, pessoal? Tranquilo? Então, a próxima questão diz o seguinte: que tipo de músculo é responsável pela peristalse ao longo do trato digestório? O que é peristalse, pessoal? Você já deitou no colo de alguém depois do almoço? Já percebeu que lá fazia uns barulhos estranhos, né? Aí a pessoa diz assim, olha, teu intestino está fazendo muito barulho. O que é isso aí? Tu tem que estar com verme? O que é isso? Na verdade, é o movimento peristáltico, né? O nosso intestino está ali, ó, se movimentando, promovendo o quê? A movimentação do bolo alimentar, né? Lá no interior do nosso intestino. Então, esse é o movimento peristáltico, que é controlado por um músculo, né? Tecido muscular. O tecido muscular liso, nesse caso, né? Tecido muscular liso é o que vai formar os nossos órgãos, das nossas vísceras. Mas não existe apenas a peristalse, né? Que é controlada pelo músculo liso. Nós encontramos músculo liso presente, por exemplo, nos nossos vasos sanguíneos. Um vaso sanguíneo ele pode ter ali um momento em que ocorre uma pequena contração, né? Um pequeno encurtamento para poder diminuir ali a circulação. Quer um exemplo disso? Sabe quando você vai para o frio? Que suas mãos, os seus pés ficam meio que roxos? Né? O que acontece ali? Os vasos sanguíneos da região ali dos seus membros, eles vão o quê? Contrair, diminuindo a circulação sanguínea nessas regiões. Porque se você tiver muito sangue circulando, você vai perder calor fácil. Então, não é interessante para o organismo você perder calor facilmente. Então, o nosso organismo, ele naturalmente tem essa função ali, ó, o músculo liso que controla esses vasos sanguíneos, ele vai contrair um pouco, diminuindo a circulação sanguínea, e você vai perceber que suas mãos, seus pés vão ficar mais gelados, porque a circulação, ela diminuiu, né? Até mesmo para poder manter maior circulação nos órgãos vitais, como o cérebro, coração, né? Então, é uma das funções do nosso tecido muscular liso. Então, são movimentos que a gente não consegue controlar. Tecido muscular liso e o tecido muscular estriado cardíaco.
Já o tecido muscular estriado esquelético, nós temos um total controle. Pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Esse exercício eu espero que vocês tenham entendido, tá? Aguardo vocês na próxima aula. Fique com Deus. Tchau, tchau.